Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus todo o cuidado que Ele teve conosco, nos trazendo em paz e em segurança. Fizemos uma viagem para Pernambuco, com a graça do pastor da igreja, e fomos e voltamos em paz para a honra e glória do Senhor Jesus. Nossa gratidão ao pastor Jário por ter orado por nós e nos abençoado. E a todos os irmãos que estão sempre orando, né? Talvez não sabiam todos que estávamos viajando, mas sabem sempre os irmãos que final de ano o povo costuma viajar para muitos lugares, né? E nós estivemos assim viajando para ver os nossos familiares que estavam lá. E foi uma bênção a nossa viagem, graças a Deus. Os irmãos estão felizes, é bom estar aqui, né, irmão, na igreja. Estão felizes, esse lugar bom, gostoso, né? Vai ouvindo a palavra, vai ouvindo louvores, né? Que lugar bom, né? Estar na igreja, né, irmãos? É muito bom estar aqui, tá certo? Deus nos deu a liberdade de estar num lugar como esse, adorando o seu santo nome. Devemos sempre agradecer. Não sabemos se amanhã isso vai ser permitido, mas hoje estamos gratos. Amém? Livro de Lamentações, capítulo 3. Quero deixar uma palavra, o pastor Jário nos dá licença de dar uma palavra, nosso pastor presidente. Eu quero ler em Lamentações, capítulo 3, e o verso 26. Os irmãos tenham paciência, nós vamos devagarzinho aqui. E eu com bastante cuidado para não errar muito, né? Livro de Lamentações, capítulo 3 e o verso 26. Os irmãos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Este livro de Lamentações é um livro escrito num contexto triste. Eu não vim entristecer os irmãos, amém? Mas esse livro é até denominado no meio judaico como cântico fúnebre. As lamentações é um clima um pouco de... Isso faz muito parte da cultura judaica. Eles expressam bem quando eles estão vivendo tristeza. Quando os irmãos vão ler alguns salmos, vão ver também esse sentimento bem exposto do povo de Israel. Eles não faziam questão de esconder quando eles estavam tristes, não. Se era para chorar, eles esgoelavam mesmo, abria a boca para dizer, eu estou sofrendo. E Deus não gosta muito disso quando a gente esconde, principalmente dele, o nosso sentimento. Porque a Bíblia diz que ele sonda os nossos corações. Amém, meus irmãos? E esse livro foi escrito num contexto em que o povo de Israel abandonou veementemente as alianças com o Senhor. Foram se prostituindo, especialmente na idolatria. E os pactos e as ordenanças de Deus foram sendo pouco a pouco abandonadas. Deus fez muita ameaça de que deveria ter haver uma mudança entre o povo antes que viesse o juízo de Deus. E começou em 722 com as 10 tribos, que Deus permitiu a Síria vir e levar cativa, e deixou uma mistura de povo ali em Samaria e em volta das 10 tribos de Israel, deixando apenas uma lâmpada em Judá, conforme a promessa feita a Davi, que sempre Deus manteria uma lâmpada acesa em sua descendência. E a tribo de Judá, ela é escolhida para manter esta lâmpada acesa, juntamente com Benjamim, que está ao seu lado, resguardando aquele pacto. Porém, a mesma Judá começa a contaminar-se da mesma forma e até pior do que as 10 tribos de Israel. Deus novamente manda aviso através de seus profetas para que o povo se resguardasse desse caminho, para que voltasse ao pacto, ora feita com o Senhor. Isso também foi abandonado e as ameaças sendo ignoradas, os profetas sendo mortos.
Mas Deus insistia em avisar o povo. Porém, o povo continuou desobedecendo. Eu vou falar rapidamente. Os irmãos conhecem a história. Aí, em volta de 605, começam as primeiras invasões através da Babilônia em Judá. São 3 invasões. A última, por volta de 586 a.C., destruindo completamente o templo, incendiando a cidade e ficando completamente devastada. Um remanescente é levado para o cativeiro na Babilônia, e os irmãos sabem a história, dali fica-se preservando o povo durante 70 anos ali. Mas Jeremias, que é atribuído à escrita deste livro, ele observa um cenário horroroso daqueles poucos habitantes que ficaram em Judá. E, subsequentemente, outros que vinham só para se aproveitar da miséria que havia no meio daquele povo. É nesse contexto, muito resumido, é claro, que é escrito este livro de Lamentações. Mas, meus irmãos, esse livro foi escrito não só para deixar um lamento para o povo, para expressar toda a situação vergonhosa, a vexação que ficou sobre um povo que abandonou o seu Deus. Deus, em toda a trajetória, preservou, abençoou, cuidou, alimentou aquele povo de maneira miraculosa. O que Deus fazia entre o povo de Israel não poderia ser colocado em xeque, como quem diz, talvez foi outra pessoa que fez, talvez foi outra pessoa que deu. Não, tudo que Deus fazia era apontado diretamente para Ele. Foi o Senhor que fez isso. Foi Deus que fez essa coisa. Por isso que vocês vão ver, os irmãos vão ver, coisas maravilhosas acontecendo na peregrinação, por exemplo, do deserto. Por exemplo, eu posso citar aqui como abrir o Mar Vermelho. Quem poderia fazer aquilo? Nunca ninguém ouviu falar que algum Deus de nação alguma fizesse algo parecido. Fazer chover pão do céu. Nunca nenhum Deus de nação vizinha pôde fazer algo daquela forma. Fazer sair água, um manancial no meio da rocha. Nunca nenhum Deus pôde fazer algo semelhante. Fazer chover codornizes para que o povo fosse alimentado. Nunca, jamais, nenhum Deus pôde fazer uma ação poderosa como essa. O que Deus estava fazendo era marcando o seu povo com o seu trabalhar. Marcando o seu povo com as suas maravilhas. Para que no coração do seu povo fosse fixado a um Deus no céu que faz coisas maravilhosas. E nós também precisamos desta mesma marcação, destas mesmas marcas em nossos corações. Eu estou abrindo um parênteses rápido aqui, com toda a liberdade que o pastor nos dá, para dizer para a igreja, o Deus que você serve continua operando maravilhas. O Deus que você serve continua curando enfermidades. Há uma preocupação muito grande porque, infelizmente, irmãos, as telas estão ligadas em nossas casas. E nós vimos uns verdadeiros espetáculos de curas. Onde a pessoa que está em evidência não é o Cristo que nós servimos. E sim o mágico. E sim o ilusionista que está com o microfone na mão. Isso é tão absurdo, irmão, que tem matado a fé de muitos. Ou tem feito outros crer de forma errada naquilo que Deus pode fazer. E, pasme muitos, às vezes pessoas são contratadas para isso. E isso não é uma manobra nova, não. Isso é uma manobra muito antiga que é feita, tanto nas páginas da Bíblia, como na sociedade. Onde pessoas são contratadas para ludibriar a plateia. Então faz o que muitos esqueçam, ou pelo menos acreditam de forma errada, que Deus faz coisas maravilhosas. Então Deus às vezes não cura porque, primeiro, Ele é soberano, Ele faz o que quer. Segundo, Ele não cura por causa da incredulidade. Muitas vezes Jesus mesmo, em carne, deixou de operar grandes maravilhas por conta da incredulidade. Mas Ele cura ainda hoje. Ele cura enfermidades ainda hoje. Ele faz coisas impressionantes ainda hoje, irmãos. É só acreditar.
As pessoas estão deixando de acreditar no Deus que serve por conta de influências externas. Mas o Deus que você aceitou como seu Salvador, e algum de vocês aceitaram por causa de uma cura de enfermidade, é o mesmo Deus ainda hoje que faz coisas maravilhosas. Ele faz para deixar marcas em você. Só que Ele não vai fazer para criar espetáculo, para criar uma chamada. Quinta-feira é o dia da cura. Sábado é o dia da maravilha. Ele não vai fazer assim porque Ele faz como quer. Ele faz. É certo que muitas vezes Ele usa alguém com um dom maravilhoso. E alguém tem aquela certeza e convicção: hoje Jesus vai curar. Hoje Jesus vai curar alguém aqui. Hoje Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Ele pode estar com os dons ativos no coração através do Espírito Santo e ter essa convicção. Mas não adianta marcar a data não, meus irmãos. Não adianta marcar a forma não. Ore com fé. Às vezes Ele vai te curar em casa. Às vezes Ele vai te curar no meio do caminho, como muitas vezes Ele fez. Ou através de um culto no meio da palavra, ou na oração pastoral. Mas o certo é que Ele faz maravilhas ainda hoje. E nós precisamos dessas marcas. Nós precisamos crer de novo. Acreditar que Ele faz coisas maravilhosas. Um dia uma anciã da igreja pediu uma oportunidade depois de um culto passado que nós fizemos. E Deus tinha tocado no nosso coração que queria curar alguém. E fizemos aquela oração despretensiosa. Eu digo isso porque não tinha convicção que realmente Jesus ia fazer. Mas o coração estava dizendo isso. Mas o coração muitas vezes nos engana. Então ficamos quietos. Mas oramos. E se Jesus cura essas enfermidades, essas pessoas que estão com enfermidades aqui. Depois aquela anciã de mais de 80 anos, ela congrega até hoje, lá com o pastor Amparo. Ela pediu a oportunidade e eu esqueci de dar a oportunidade para ela. No outro culto ela disse: pastor, eu quero uma oportunidade para agradecer a Deus. Eu disse: eu esqueci, irmã, da outra vez que a senhora me pediu. Mas agora, quando terminar o louvor, a senhora pode agradecer. Ela disse: muito bem. Então ela disse: irmão, naquele dia que o pastor pediu para quem viesse aqui na frente que tivesse com enfermidade, que Jesus desejaria curar alguém, eu vim com fé. E esse meu braço fazia 15 anos que eu não levantava depois que eu fiz a operação. Olha como ele está agora. Subindo e descendo. Um ancião, mas por que Jesus vai curar um ancião de quase 90 anos? Porque Ele quer. Porque tudo é dele. Porque tudo pertence a Ele. Glória, pois, ao nome dEle eternamente. Amém. Então Ele faz coisas extraordinárias. Jesus batiza com o Espírito Santo ainda hoje. As pessoas estão deixando de acreditar. Sabe por quê? Porque eles ligam o celular. Porque ligam mesmo, né? Nós ligamos mesmo o celular. Estamos lá, vendo lá, pessoas brincando de falar em língua estranha. Brincadeira com coisa sagrada, irmão. O que é uma coisa sagrada? É uma coisa que não é comum. É uma coisa que foi separada, levada para uma esfera diferente. Se você for em outro país, lá não tem língua estranha. Tem língua estrangeira, mas a do céu não tem. Se você for para uma etnia lá na China, ou uma etnia na Índia, ou em qualquer outro país do norte africano, vocês vão ver língua completamente desconhecida, mas é um dialeto local. Mas vocês não vão ver língua estranha. Mas hoje muitos ficam brincando, soltando piada, mandando um áudio em língua estranha, irmão. Mas por que fazem isso? Porque é uma coisa que pode ser imitada. A língua estranha é uma língua, emite som, pode ser imitada. Há pessoas que se conformaram com não ser batizados com o Espírito Santo e agora estão imitando línguas. Na própria igreja católica já imitaram. Mas isso não é batismo com o Espírito Santo. Com isso tem feito apagar o desejo do coração de alguns. O falar em língua é uma expressão daquilo que já aconteceu dentro de você. Jesus lhe batizou e a sua expressão, concordando aquele batismo, foi o falar em línguas, uma prova inequívoca que Jesus lhe batizou. E se você tem esse desejo, e pode estar sendo ofuscado ou abafado por conta dessas libertinagens, eu digo para você, Deus não se deixa escarnecer.
que um homem plantar, isso ele ceifará. Há um homem aqui em Ribeirão Preto que brincava de falar em língua estranha, estava desviado. Brincava de falar em língua estranha. E um homem que congrega comigo contando essa história. Pastor, ele congregava com a gente, desviou e continuou brincando de falar em língua estranha. Ele foi batizado com o Espírito Santo e ficava brincando de falar em língua estranha. Olha o relógio ali para eu não perder. Brincando de falar em língua estranha. Aí, foi fazer uma viagem com a esposa. E, infelizmente, um acidente aconteceu. Ele atropelou uma mula e furou sua garganta, o ferro, e ele faleceu. Interessante, duas coisas. Furou a garganta e foi atropelou uma mula. Eu brinquei não, citei esse exemplo, o rapaz que me contou o testemunho. Eu falei, interessante, furou a garganta e ele atropelou uma mula. Tinha duas mulas. Eles atropelaram, estava ele e a esposa sobreviveu e ele morreu. A mula, que eu lembro de alguma coisa, algum animal falando na Bíblia, foi só uma mula, né? Falou com Balaão. Falou porque foi obrigado a falar, porque ela não queria falar. Falou por obrigado. E falou só aquela vez, viu, irmão? Para Deus usar uma mula é porque o negócio está feio demais. Se Deus estiver usando só pessoas desorganizadas na igreja, é porque o negócio está feio. As pessoas têm um costume de dizer assim, Deus usa quem quer, Deus usou uma jumenta. Mas Deus usou porque o negócio era crítico. Deus já tinha falado com Balaão mais de 3 vezes. O negócio estava pesado. Naquela situação daquele homem, ele faleceu desta forma, brincando com as coisas santas, as coisas sagradas de Deus. Com isso, nós temos vindo drasticamente uma diminuição de desejo de buscar o batismo com o Espírito Santo. Uma marca também inequívoca que Deus tem coisas extraordinárias para fazer através da nossa vida. Deus não nos batiza só para a gente expressar essa língua. Deus nos batiza para nos encher de poder e entrar em lugares que jamais alguém entraria. Falar com pessoas que você jamais teria coragem de falar e anunciar o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Este desejo e esta situação acontece porque Deus quer marcar-nos estes últimos dias de aumento da incredulidade com marca genuína. É necessário que as falsas marcas sejam apagadas para que as verdadeiras continuem no meio do povo. Amém? Deus continue fazendo maravilhas. Vamos lá. Então, esse é o contexto do livro. E para os irmãos entenderem o seguinte, que este livro é escrito para também trazer uma nova expectativa, apesar do cenário destrutivo daquele povo. Olhe, por exemplo, aí em Lamentações 3:8, nós vamos ver alguns versículos. Irmãos, me perdoem por esta extensão, mas eu vou tentar ser mais rápido agora. Também, né, irmão, nervoso do jeito que eu estou, não seria diferente. Lamentações 3:8. Olha o que diz, para os irmãos entenderem o contexto do livro, desta provação que o povo passou por ter desobedecido a Deus persistentemente. Olha o que diz: ainda quando eu clamo e grito, ele exclui a minha oração. Agora eu vou pedir para a igreja entrar, nos versículos que eu estou lendo, que eu vou ler, entrar na expectativa e na mente que aquele povo estava observando a situação que eles viviam. Por quê? O povo vivia sobre privilégios e grandes maravilhas, agora estava vivendo sob grande punição. Deus só pune quando não há mais jeito. Vou repetir. Deus só pune quando não há mais jeito. O único remédio que sobrou é a punição. Deus não brinca de punir as pessoas. Às vezes as pessoas ficam dizendo assim, por que é que eu estou vivendo isso? Se você está vivendo sob provação, para Deus te levar para um lugar mais alto, é uma coisa. Agora, se Deus está usando a vara de correção, é porque Ele já tentou de todas as formas de trazer para o caminho certo, e você não obedeceu. E agora chegou a hora de usar a última ferramenta, uma punição severa, para que te desperte para o que é certo. Então, a expressão que ele usa aqui é, ainda quando eu clamo e grito, ele exclui a minha oração. Verso 13, olha o que diz:
fez entrar nos meus rins as frechas da sua aljava. Ele está ferindo-me. E é com a mão dele mesmo que ele está fazendo isso. Verso de número 18, olha aqui. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Eu não acredito mais. Eu não vejo o porquê de Deus estar fazendo isso comigo. Segundo, não vejo também uma forma disso aqui mudar. É daqui para pior. Essa era a mente daquele povo que estava ali, vivendo aquela situação de miséria e punição. Mas olha aqui, por exemplo, o verso de número 39. Do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Tudo o que estava acontecendo não era sem explicação, não. Esses dias fui visitar, uma mãe ligou para mim, desesperada, e disse, olha, vem aqui em casa, porque está acontecendo assim, assim, aqui dentro com meus filhos. E eu cheguei lá, disse, a situação está assim. Ela dizendo, está aterrorizante. Todo tipo de situação, não vou citar detalhes, mas todo tipo de situação que alguém pode imaginar que acontece com o jovem de hoje, que está vivendo grande turbação em casa, estava acontecendo com aquela família. Eu disse, bom, agora vamos ouvir a pessoa que está vivendo isso. Já ouvimos os pais, vamos ouvir a pessoa. O que é que está acontecendo? E virei para os pais, porque tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. O que é que está acontecendo? Aí a moça começou a falar. Olha, eu estava vendo isso, assistindo isso, provando isso. Eu digo, aí está a fonte do problema. Porque senão, irmão, nós vamos ficar batendo lá e para cá. A pessoa conta uma história tão bonita para a gente, que a gente, pronto, essa pessoa está sendo injustiçada. Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Mas tudo tem uma explicação. E as pessoas de hoje estão com um problema muito sério, que é o problema de refletir. Não estão querendo mais refletir sobre a situação. Essa primeira, não é isso e pronto, e acabou. Aí vai ouvir pessoas que têm o mesmo problema. O problema de refletir e pensar. Colocar a mão na consciência. Não foi isso que fez o filho pródigo, quando Jesus contou aquela parábola? Caindo em si. Tomando consciência. Que não foi por causa dos amigos dele. Não foi por causa do pai que talvez não deu mais um conselho para ele. Não, a culpa era dele mesmo. Eu estava lavando meu carro aqui para vir com o pastor Amparo. E disse, pastor Amparo, eu quero levar uma lembrancinha para o pastor Jário. Vai salgar um pouco a boca dele, que é bem salgado. O negócio lá no Nordeste é meio salgado. Eu gosto de sal. Eu tenho que levar logo. Aí o pastor disse, eu estou indo lá também. Eu digo, então eu vou lá. Aí eu fui lavar o carro bem rapidinho. E esse rapaz chegou, congregava comigo numa congregação. Disse, se o senhor estivesse aqui, eu não tinha cometido aqueles erros. Eu digo, o quê, homem? Tu é doido? Os erros que você cometeu foi por causa de você. Foi por causa de mim. Se eu estivesse aqui, não. Porque quando eu estava aqui, você fazia coisa errada também. E agora, porque tem outro dirigente, você está dizendo que errou. O erro quem cometeu foi você. As escolhas foi sua. O que você precisa entender é que Deus está te dando oportunidades novas para fazer tudo diferente. Então reflita, põe a mão na consciência do que se queixa o homem vivente. Ele queixa dos seus próprios pecados. Isso vai para dentro de casa, irmão, vira uma bola de neve, porque a pessoa fica, é meu marido que é o problema, minha esposa que é o problema, é meus filhos que é o problema, é meus pais que é o problema. E ninguém põe a mão na consciência. Ninguém vai orar a Deus dizendo, Senhor, muda meu coração, muda esse homem rancoroso que sou, essa mulher muitas vezes para frente que eu sou, esse filho desobediente que sou, muda meu coração, que eu não quero mais desanimar a fé dos meus filhos, não quero mais desanimar a fé da minha esposa, do marido, ou de quem quer que esteja ao meu redor. Eu quero ser um homem diferente, eu quero começar 2023 dando exemplo para muita gente e dizer, Deus está na vida daquele homem e daquela mulher. Precisamos refletir. Parar um pouco para pensar. Porque a gente acha que a gente já se encheu de tanta coisa, irmão. Muita informação não quer dizer muita inteligência, não. A gente liga o celular de manhã, começa a ver sobre política, depois pula para a antropologia, depois pula para a ciência, depois pula para outro negócio, e a gente acha, não, estou sabendo tudo um pouco. A cabeça está lotada de coisa. Mas não quer dizer que está lotada de conhecimento.
Mas quando a gente para refletir, escutar, às vezes a pessoa menor que seja, nos aconselhar, uma mãe, uma senhora idosa, oh irmão, como está difícil ouvir os pais hoje em dia. Os de cabelo branco, como está difícil, as pessoas estão achando que já sabem demais. Mas que coisa gostosa é você abrir a porta do seu pai, da sua mãe, sentar um pouquinho e deixar aquela senhora de cabelo branco falar. Falar, para de ter pressa. Mãe, não, eu já estou indo lá, viu mãe? Já estou indo, acabou de chegar. Belisca a carne, já quer sair para a porta da cozinha, já quer ir embora. Já estou indo, passei para lhe ver, nem viu direito. Nem sabe a roupa que a mãe estava e que o pai estava. Sente lá. Esses dias nós estávamos lá em Pernambuco, eu estava lavando os pratos. E minha mãe chorando na sala e dizendo, meu filho, esta luta que eu estou passando, Deus falou para mim que eu ia passar. Há 30 anos atrás, quando eu não aguentava mais seu pai, eu disse, eu vou deixar esse homem. E os seus irmãos mais velhos diziam, deixe mãe. E eu dizia, eu vou deixar. Mas eu não quero fazer isso, eu casei para viver com um homem só. E os meninos diziam, deixe mãe, esse homem só faz assim a sofrer. Eu digo, então tá bom, parem de falar no meu ouvido, eu vou deixar. Então meu filho, eu abri a porta e disse, Deus, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ouvir ninguém, eu quero sair. Para resolver esse problema, falar com um homem que está com a casa para alugar e tomar a decisão mais triste da minha vida, que é separar do meu esposo. Então ela disse, saiu sozinha, sem querer falar com ninguém. E andando naquelas ruas de calçamento, ela começava a ouvir uns louvores nas casas dos vizinhos, e as lágrimas começavam a cair. E quando ela chegou num determinado espaço, a voz de Deus soou no seu ouvido, no meio da rua, e disse, levante a tua cabeça, mulher. Tu não vai deixar o teu esposo. Ele é que vai precisar muito de ti. Tu ainda vai cuidar dele. Esse meu filho, quando eu vejo seu pai hoje com Alzheimer acamado, eu lembro daquilo que Deus falou lá atrás. Irmãos, nós temos muito para aprender ainda com a geração que continua sobre a terra. Não adianta, o túmulo não nos ensina nada. Lá eles não falam mais nada. Pense num camarada difícil de entrar no cemitério, sou eu, não é por medo não, é porque eu não vejo utilidade nenhuma lá mais. Mas ainda você tem uma porta para bater. Você tem um altar para procurar. E não traga culpa de ninguém, reflita que isso pode ter começado através de você. Amém? Veja Provérbio capítulo 19 e o verso 3. Vão tendo paciência, viu irmãos? E eu estou ligado ali no tempo. 19, verso 3. Olha o que diz. A estutícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Ele mesmo procurando se atrapalhar, procurando coisa errada, porque há uma cultura hoje da mentira e do engano e da trapaça no meio da população. E se nós não bloquearmos, chega a nós também, procurando ser sabido demais. E depois, quando as coisas dão errado, mas foi Deus que não quis. Alguém separou esses dias atrás e fez assim, irmão Roberto, Deus que quis assim. Eu digo, é? Quando você mostrar as fotos do casamento, mostra se ele está lá. E também quando você procurar o fórum para o divórcio, vê se Deus está lá também. Dizendo, assina, separa. Procura tomar suas decisões sem consultar a Deus. E depois quer culpar o próprio Deus. Mas olha Lamentações, de novo, volte lá. Verso 21. Veja como é diferente quando você toma consciência. Olha como é que fala. O verso 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Verso 22.
as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não, ao invés de ficarmos nos questionando, inventando outras histórias, buscamos nos abraçar, buscamos nos apegar à misericórdia de Deus. Chegou até aqui, o problema aumentou, cresceu de uma maneira que eu não posso mais resolver. Eu até comecei esse problema, mas não quero permanecer nele. O que é que eu faço? Culpo A, culpo B, culpo C? Não, eu vou buscar o abraço da misericórdia de Deus. Eu vou ao encontro dela. Bom, eu fiz coisa errada. Bom, eu me precipitei. Não é que eu pequei voluntariamente, mas me precipitei, não era para ter feito. E cheguei a essa situação, o que eu faço? Busque em Deus. Ele é amoroso e misericordioso. Ele acompanha o seu sofrimento, mesmo quando você é a causa dele. Você sabia disso? Que mesmo quando você é o causador do seu sofrimento, ele te acompanha nessa situação, porque ele é fiel. E a sua fidelidade está muito próxima do aperto de mão. A sua misericórdia é aquele pegar do chão e te levantar novamente. É o encontro mais agraciado por Deus. É o encontro da misericórdia. Sabe onde eu queria te encontrar? Sabe onde eu queria te encontrar? Eu queria te encontrar numa churrascaria, numa sorveteria, no açaí. Mas sabe onde Deus quer te encontrar, ou gosta de te encontrar? No momento em que você levanta a mão caída para te pôr de pé novamente. Isso chama misericórdia. Olha o verso de número 23. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Agora o verso de número 31. Olha o que diz. Porque o Senhor não rejeitará para sempre. Tudo tem um tempo. Mesmo a luta mais ferrenha, mesmo o problema mais alto, tem um tempo para findar. O choro pode durar uma noite inteira, um tempo, um período. Irmão Roberto, minha prova começou ontem, vai só até amanhã, só até a noite. Não, é um tempo, um período. Daqui a pouco vai surgir um sol novo para a tua vida. Uma luz tão brilhante que vai ofuscar todo esse problema. Mas você precisa fazer uma coisa, é esquecer essa dor. Tem gente que é apegada demais ao sofrimento que passou e não aproveita as bênçãos que estão pela frente. Tem gente que chora até hoje dizendo, eu não acredito que Deus levou meu filho. Já faz 30 anos que o filho morreu. Eu não acredito que Jesus levou meu filho. Aí ele vai conversar com as irmãs do ciclo de oração. Irmã, como é que está a paz do Senhor? Irmã, eu estou mal, Jesus levou meu filho. Quando foi? Faz 30 anos. Que exagero, irmão Roberto. Irmão, a gente não pode trabalhar com nome aqui em cima, não. Mas tem gente assim. Que Deus disse, eu vou levar. Que Deus disse, eu vou fazer. Ou que alguém procurou o problema e aconteceu. E até hoje a pessoa não se conforma. Agarrado com a dor, Deus já mudou, já deu um filho novo. O menino está com saúde, está grande, está dando os netos maravilhosos, está bem empregado, salvo em Cristo Jesus. E a pessoa agarrada à dor. Esqueça a dor. Esqueça o lamento, mude esse hino. Coloque um hino novo na sua casa e diga, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Muda essa vestimenta. Tira essa roupa de viúva. Talvez apareça um casamento novo, né? Põe uma roupa nova. Você está com vida ainda. Você tem muitos anos pela frente. Tem alguma coisa que Deus quer fazer na sua vida? Será? Deus tem. Pastor Sérgio Sebastião, missionário nos Estados Unidos hoje. Disse que ele estava numa convenção, que ele é de Alagoas, estava numa convenção em Alagoas, e um senhorzinho idoso acabou o culto e disse, pastor Sérgio, ele estava na época missionário na Argentina. Ore por mim, que Deus tem uma chamada missionária na minha vida. Ele olhou assim, 60 e poucos anos, mal sabe falar, falando
com esse sotaque tão puxado, quer fazer missionário, chamada na Argentina. Você orou, Jesus abençoe esse irmão que está com a chamada na vida dele. Está aí. Amém. Orou sem graça e voltou. Quando foi um ano depois, chega o senhorzinho, pastor Sérgio, misericórdia, quem enviou esse homem? Quando passou 3 meses, o telefone tocou, era o irmão. Pastor Sérgio, o senhor pode vir fazer um batismo aqui? Mas já. Até hoje foi o missionário enviado para Alagoas que mais ganhou alma na Argentina. E às vezes tem pessoas que estão aqui ainda e Deus querendo usar, mas agarrada a dor. A irmã Benta, o senhor conhece, né, pastor? 96 anos, está 9 de julho. Um dia ela estava pelas paredes, antes de chegar na igreja, segurando nas paredes, e eu vim atrás dela. Eu falei, Jesus, por que o senhor não leva essa mulher? Olha a situação dela. Ninguém na família dela é crente. Não tem uma pessoa crente na família dessa mulher. Essa mulher é cheia de dores. Toda vez que a gente faz uma festa de aniversário para ela, ela diz que seja o último. Eu quero que Jesus me leve logo. E o Senhor deixa ela aqui, a voz do Espírito Santo soou no meu ouvido, dizendo, eu ainda preciso muito dela aqui. Uma mulher de 96 anos, Jesus. 96 anos. Eu preciso muito dela aqui ainda. Para alguém uma ferramenta descartável, mas para Deus poderosa. E Deus quer usar ainda a tua boca. Deus ainda quer usar os teus joelhos. Deus ainda quer usar as tuas mãos. Tem algo especial que as tuas mãos sabem fazer e Deus quer usá-las. Muda esta canção, muda este lamento, que Deus tem coisa nova para a tua vida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que esse ano que está findando, aliás, que um novo ano que está aí batendo nas portas, seja um ano de voz nova no meio da igreja. Você entende isso? Seja um ano de voz novas no meio da igreja. Há muita gente se levantando, mas tem pessoas que Deus é quem quer levantar. Há muita gente se levantando na igreja, mas tem pessoas que Deus quer levantar. E você que está me ouvindo aqui, Deus está falando com você. Você é como aquele machado que os filhos dos profetas estavam usando e caiu na água. Você é um homem de um corte só. Machado é só para cortar árvore. E tem pessoas que Deus só deu uma coisa para ele fazer. Mas é essencial. É essencial. Eu só prego desse jeito. Pois bem, você é o machado que caiu na água. Eu só canto esse tipo de hino. Você é o machado que caiu na água. Eu só gosto de fazer oração de manhã com as irmãs. Você é o machado que caiu na água. Eu gosto tanto de fazer culto ar livre. Você é o machado que caiu na água. Eu gosto de entregar folheto. Não faço mais. Você é o machado que caiu na água. Mas o lenho está descendo na mão do profeta. E tu vai ressurgir novamente neste ano. Você crê? Você crê? Deus vai continuar te usando. A tua boca ser aberta novamente. Ah, mas alguém que não gosta, esquece. O dono da obra está olhando. Mas alguém que não aceita, esquece. Todo mundo já sabe que você não é um canivete suíço. Todo mundo sabe disso. Mas tem alguém que é mais adiantado e gosta de falar. Está vendo que ela só sabe cantar isso? Só sabe pregar isso? Tem pessoas que é invocado, que não sabe dar grito pregando. Ah, mas eu não sei dar os pulos e fazer o povo se movimentar. E quem disse que Deus te chamou para isso? Deus já tem quem faça isso. Ah, mas eu não sei dar aquelas frases, dizendo, ah, você não entendeu. Então fale mais alto para entender. Me explique melhor.
Se você pregar assim, pastor, abre a tua boca desse jeito, fala desse jeito, canta desse jeito, mas você precisa estar com o coração fervendo pelo dono da obra, e Deus vai te usar. Deus é grande, irmão. Deus é grande. Irmão, Deus quer fazer tanta coisa no nosso meio. A gente precisa de novo trazer os lenços no bolso. A gente precisa de novo dobrar o joelho e ficar uns minutinhos. A gente precisa de novo colocar os hinos na casa. Vamos colocar o hino para tocar. Hoje eu estava lá na casa do meu sogro, daqui a pouco começou a tocar um som, parecendo som de Vitória. Eu digo, aí que está indo. Quando eu vi era um brega. Fiz, sangue de Jesus tem poder. Achei que era um hino. Ninguém está tocando mais hino nas casas. Vamos voltar a colocar o hino em som alto. Põe alto mesmo. Ah, mas vai incomodar o vizinho. Ah, irmão. Ah, irmão, nós vai dormir escutando funk até de madrugada. Eu não estou falando de desordem, não. Estou falando de colocar um no volume bom. Para dizer, Jesus, que o meu vizinho esteja ouvindo. Deixa os Deus usar a tua voz. Amém? Glória ao nome de Jesus. Verso de número 24. Você está acompanhando? Diga amém. Olha aqui a expressão de quem realmente está com esperança. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O contexto, o envolto é de grande frustração. Mas não é no envolto que está a minha esperança. Não é no envolto que está a minha expectativa. A minha porção, a minha parte, a minha herança, o meu suprimento é Ele. Então eu vou esperar nele. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Mais alto. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É de lá que vem a nossa esperança. Verso de número 32 e o 33. Glória a Deus. Pois, ainda que entristeça alguém, ainda que foi Deus que usou as mãos para que essa situação se levantasse, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Independente se foi Deus ou não que começou esta provação em sua vida. O Deus que levanta o mar é o Deus que acalma o mar. O Deus que permite a prova é o Deus que soluciona a prova. E a Bíblia que nos diz que Ele não dá para ninguém uma prova, uma luta, além das nossas forças. Antes, com a aprovação, Ele dará o escape. E a expressão ali é de um exército que está completamente cercado. E não consegue chegar a saída nenhuma. E de repente aparece um caminho por aqui. Aí. Mas eu nem sabia. É por aqui, paz. Isso quem faz é o nosso Deus. Isso quem faz é o teu Senhor. Ele dá escape onde você não vê escape. Irmão, como Deus está falando algo para alguém especial aqui. Deus, Ele abre caminho onde não tem caminho. Não foi assim que se viu aquele moço de Eliseu dizendo, nós estamos cercados. O exército está em volta de nós. E não há nenhuma saída. E a resposta de Eliseu foi, mas é os que estão conosco. Aonde? Aleluia. Do que os que estão com eles. Aonde, Eliseu? Aí a voz do profeta foi, Senhor, peço-te, abre os olhos do moço. E ele viu naquele entorno carros e cavalos de fogo em volta daquele grande exército. O exército pensava que estava cercando o profeta, mas aquele exército estava completamente cercado por Deus. Deus é quem te guarda. Aquele que te guarda não dorme, nem tosqueneja, não pisca o olho. Ele está olhando para você.
Receba esta palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu acho que deu meu tempo, né, pastor? Deus abençoe meu pastor. Eu vou parar por aqui, para ganhar um pouquinho de crédito. E que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.